Graça e paz, glória a Deus. Eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo por mais um dia de vida e de vitória, pela oportunidade de meditar na poderosa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A leitura bíblica diária de hoje está localizada no livro de Ruth, capítulo 4, capítulo 3, o versículo de número 8. Hoje é 4 de agosto de 2023. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. E sucedeu que, à meia-noite, o homem ficou temeroso e se virou. E eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. O livro de Ruth narra a história de inicialmente de uma família israelita que por conta da fome que houve ali em Israel, eles se mudaram para uma outra localidade chamada Moabe. E ali Noemi, o seu esposo e seus 2 filhos, lá em Moabe, eles se casaram, os filhos de Noemi se casaram, mas depois o esposo morreu e os seus filhos morreram e só ficou a sua sogra e as suas 2 noras, e ela resolveu regressar para sua terra natal, que é Israel, e uma das suas filhas, Ruth, uma das suas noras, chamada Ruth, regressou com ela e quis ajudá-la, quis estar do lado da sua sogra, porque amava a sua sogra e aprendeu a adorar a este Deus maravilhoso, que é o Deus Todo-Poderoso, criou todas as coisas, que é o meu e o teu Deus. E depois que elas chegaram de volta a sua terra, o seu lugar, a sua casa, Ruth, ela foi instruída por Noemi para se aproximar de um homem chamado Boaz, que era parente de Noemi, e por conseguinte ele teria também o direito de se casar com Ruth. E Ruth aproveitou o momento para poder se oferecer para Boaz de uma maneira que não está na direção de Deus, mas este homem, também guiado por Deus, ele não usou da prerrogativa de poder, naquele momento, se relacionar sexualmente com Ruth. Ele aguardou o momento certo, o momento propício, porque ainda existia um parente mais próximo que teria esse direito, e mesmo assim ele se guardou, ele se postou como um servo de Deus, como um homem que cumpre as leis de Deus, os princípios de Deus, e para no momento oportuno Deus viesse agraciá-lo e entregasse para ele Ruth como esposa. Assim, ele resistiu à tentação, e porque o sexo ele é bênção de Deus para o casal, mas desde que esteja na obediência, na direção de Deus, dentro de um casamento, o sexo ele é aprovado por Deus, mas fora do casamento ele é pecado, é fornicação, é abominação aos olhos de Deus. Por isso que nós precisamos ficar atentos às leis de Deus, os seus estatutos, os princípios que Deus estabeleceu para que nós sejamos felizes. Porque muitas vezes o pecado ele traz um falso prazer, que na maioria das suas vezes é momentâneo, mas ele também traz uma consequência. E a consequência do pecado é o afastamento de Deus. Porque Deus ele ama o pecador, mas ele não é conivente com o pecado. Quando nós infringimos a lei de Deus, aborrecemos esse Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo, nós entristecemos o Espírito Santo. E assim, com certeza, há um afastamento do ser humano com Deus. Mas quando nós cumprimos a lei de Deus, quando agimos de acordo com a vontade do Senhor, o Senhor ele aprova as nossas atitudes e dos altos céus ele nos abençoa, ele nos protege e ele continua nos amando incondicionalmente. E assim, quando o amor de Deus é derramado em nossos corações, nós nos sentimos a felicidade plenamente.
que é estar em paz com as pessoas, em paz com Deus, em unidade com o Espírito Santo. Que Deus continue nos abençoando, que sejamos nós uma bênção do Senhor Jesus. Shalom.